Vamos deixar claro aqui uma coisa para a deputada Ana Campanholo e para todos os patriotas de direita. Aquele que muito é dado, muito será cobrado. Quem quase perdeu a vida com uma facada, por amor à pátria, à nação, foi Bolsonaro. Quem ficava igual um doido, dentro do Planalto sozinho, falando sozinho, foi Bolsonaro. Quem foi perseguido o tempo todo, tentando governar, e foi impedido de fazer muitos projetos para ajudar a nação, foi Bolsonaro. Você não é perfeito, Carlos, está longe de ser, mas você é extremamente necessário. E o Brasil precisa de você bem emocionalmente e firme para continuar nessa luta, na qual, por um breve momento, eu creio, o seu pai não pode estar atuando. Então, olha, deixa de lado as picuinhas, deixa de lado as coisas pequenas, olha para o alto, olha para a missão que você recebeu. Só o que me faltava agora, mas eu tenho um recado para dar. Porque a Carol fala uma coisa, a Ana fala outra coisa, o Carlos fala outra coisa. Eu tenho a solução, eu tenho a resposta. Se vai pra Santa Catarina, se não vai, se é bom, se não é. Carlos, olha aqui pra mim bem na bolica do meu zóio. Olha, me encara aqui que eu quero falar uma coisa muito interessante pra você. Vem pro Paraná. Gente bonita, vocês conectados aqui no canal Metamapa, beleza? Pessoal, Ana Campanholo está, fugindo da ordem de Bolsonaro. A ordem de Bolsonaro é o seguinte: peguem meu filho Carlos Bolsonaro e coloquem ele como senador em Santa Catarina agora em 2026. Por quê? Porque nós não podemos mais falhar, não temos mais tempo para testar candidatos, para testar pessoas, não. Tem que ser pessoas de confiança e a eleição para o Senado vai ser maior do que a de presidente. Porque a gente sabe hoje, vivendo na prática, a gente sabe que o Senado tem mais poder do que o presidente, tem mais poder do que o STF, né? O Senado pode demitir, pode impeachmentar um juiz do STF. Então a guerra em 2026 vai ser colocar o máximo de senadores possível. E Carlos Bolsonaro foi indicado pelo Bolsonaro para ser por Santa Catarina, né? E aí Ana Campanholo endoideceu, não sei o que, já foi em vários, de vários órgãos aí de mídia, né, de TV e tal, fez aquele auê, fez live e tal, não sei o que, espalhou para o mundo uma desunião, coisa que não vemos na esquerda, né? A esquerda, quando tem uma coisa assim, eles tratam em particular, e era o que a gente deveria fazer essas reuniões em particular para depois trazer à tona. Carlos Bolsonaro e Ana Campanholo, esse vídeo é diretamente para vocês. Mas antes de eu dizer tudo que está entalado aqui na minha garganta a respeito da polêmica envolvendo vocês dois nos últimos dias, aliás, eu pensei muito se eu falaria sobre isso ou não, vou falar. Vamos juntos, primeiro, assistir a essa declaração. O Carlos Bolsonaro, em 2018, inclusive, não saiu candidato a deputado federal. Nessa oportunidade, Bolsonaro estava explodido no país inteiro, estava bombando. Eu fui o deputado federal mais votado da história do Brasil em São Paulo. Carlos Bolsonaro teria sido eleito facilmente deputado federal. Mas se ele fizesse isso, ele teria que parar tudo para fazer a campanha no Rio de Janeiro. Ele abriu mão disso para ter tempo, seguindo sendo vereador, ajudando a eleger deputados federais, senadores, presidentes. Mas ele preferiu não se candidatar porque entendeu que era mais importante rodar o país com Jair Bolsonaro. E deu muito certo. Tanto é que, nas entrevistas coletivas do presidente Bolsonaro, logo após a sua eleição, ele só cita um nome. Ele só agradece a uma pessoa. Não é o Eduardo, não é o Flávio, não é o Jair. É o Carlos Bolsonaro. Ana, eu quero começar falando com você. E antes de qualquer outra coisa, eu quero deixar registrado aqui o tamanho do carinho e da admiração que eu tenho por você. Eu ainda não te conheço pessoalmente, mas é inegável que você é, para mim, e eu acredito que para a maioria das mulheres conservadoras, das mulheres de direita, a maior referência no que diz respeito à luta contra o feminismo. Foi você que abriu o caminho para todas nós que viemos depois. Aliás, foi você que abriu os nossos olhos para coisas que nós nem entendíamos. Você é referência, você é modelo e nós precisamos de você nessa luta. Agora, o que você tem feito com o Carlos Bolsonaro não tem ajudado em nada a direita nesse momento. Esse não é o momento de dividir, esse é o momento de somar. Ana, há quanto tempo a gente vem falando aqui sobre a importância da direita traçar estratégias para ocupar espaços que estão dominados pela esquerda? E aí, Ana, quando o nosso líder, o capitão Bolsonaro, traça uma estratégia para eleger senadores de direita em todo o Brasil, para ocupar o Senado Federal, nós todos sabemos bem a importância dessa eleição para o Senado em 2026, mais do que qualquer outra cadeira, a cadeira do Senado.
Senado, porque é o Senado Federal a única força contra o nosso STF. E aí, quando o nosso capitão apresenta uma estratégia para que Carlos Bolsonaro esteja no Senado, você vem se levantando não contra o Carlos, mas contra uma direção dada pelo nosso líder, Jair Messias Bolsonaro. Você tem todo o direito de não gostar da estratégia, de achar que não é a mais inteligente, de discordar, é direito seu. Mas você não tem direito de vir a público manifestar isso, manifestar a sua contrariedade a um plano que não é do Carlos, é do Bolsonaro. Ao fazer isso publicamente, você divide a direita, você enfraquece a estratégia do Bolsonaro e você transforma esse momento tão decisivo para nós num circo que a esquerda está aplaudindo de pé. Eu não vejo você como uma traidora, longe disso. Eu vejo como impulsiva, talvez imatura, precipitada nesse momento, como uma criança. Você consegue imaginar a sua filha de 2, de 4 anos questionando uma ordem sua? Ela não tem maturidade necessária ainda para entender a sua direção como mãe dela. Da mesma forma, eu, com todo o meu respeito a você, acredito que você ainda não tem a maturidade política necessária para entender a liderança do Bolsonaro, o comando dele que está, anos-luz na sua e na nossa frente. Todos os parlamentares da direita hoje que estão em lugar de destaque, assim como você, só chegaram nesse lugar porque foi o Bolsonaro que abriu esse caminho. Então, querida Ana, eu quero muito te pedir, eu não sei se esse vídeo vai chegar até você, mas se chegar, repense a sua decisão. Eu, no seu lugar, nesse momento, recuaria. Pediria desculpas ao Bolsonaro, não ao Carlos, se você não quiser, mas ao Bolsonaro, que foi quem traçou essa estratégia. Nós precisamos do Carlos nesse lugar. O Bolsonaro sabe disso. Sabe por quê? Porque foi o Carlos que colocou o Bolsonaro nesse lugar. Quando o Bolsonaro era tido pela maioria do povo brasileiro como um deputado louco, foi o Carlos que deu a ele voz. Foi o Carlos que traçou uma estratégia para que ele chegasse aonde chegou, para que ele se tornasse o nosso líder. E o Bolsonaro, melhor do que ninguém, sabe o quanto o Carlos é importante nesse momento, no Senado Federal brasileiro. Seja pelo Rio, por Santa Catarina, por São Paulo, quis o Bolsonaro que fosse pelo seu estado. Por favor, respeita o líder, respeita a direção do nosso capitão. Não seja uma pedra de tropeço agora, porque se você continuar nesse lugar, a maior prejudicada será você. E se você seguir nessa direção, a sua eleição pode ser comprometida. E de todo o meu coração, eu não quero que isso aconteça, porque como eu disse no início da minha fala, nós precisamos de você na luta contra o feminismo, na luta contra a doutrinação ideológica, orientando as mulheres de direita. Então, pro seu bem, pro bem de todos nós, pro bem da direita brasileira nesse momento tão importante, respira e vamos juntos seguir a direção que o Bolsonaro traçou para esse momento. Carlos, apesar de você estar há mais de 20 anos na política, apesar de você ter traçado a estratégia que trouxe Bolsonaro e a direita até aqui, eu olho pra você e muitas vezes eu te vejo como um menino. Eu olho pra você, inclusive nessa foto, e vejo muitas vezes o seu olhar abatido, enfraquecido. Às vezes, eu tive depressão, Carlos, aos 22 anos. Foi uma luta muito grande. E quando eu olho pra você, de todo o meu coração, eu vejo o olhar que eu tinha nos momentos mais difíceis da minha vida, lutando contra as minhas próprias emoções. Por isso, eu quero te dizer, siga firme, continue. Mais do que o Bolsonaro, Deus sabe quem é você. Mais do que o Bolsonaro, Deus te trouxe até esse lugar. E olha, não é fácil estar no lugar que você está. A Bíblia diz que a quem muito é dado, na medida do que nos é dado, da missão que nos foi dada, na mesma medida nós seremos cobrados. E olha, a você foi dada uma grande missão. E eu não tenho dúvidas de que o peso dessa missão é muitas vezes insuportável para você. Eu entendo e não estou dizendo aqui que você é perfeito, não. Vejo em você muitas vezes impulsividade, imaturidade, assim como na Ana, fala sem pensar. E tudo isso faz parte do menino que você ainda é, das suas emoções muitas vezes sobrecarregadas, do peso que você carrega pela missão que você sustenta. Mas olha, siga firme, olhando para o alto, não para o seu pai Bolsonaro apenas, mas para o seu pai espiritual, aquele que te levantou para estar nessa batalha, para estar na frente de batalha. Você não é perfeito, Carlos, está longe de ser, mas você é extremamente necessário. E o Brasil precisa de você bem emocionalmente e firme para continuar nessa luta, na qual, por um breve momento, eu creio, o seu pai não pode estar atuando. Então, olha, deixa de lado as picuinhas, deixa de lado as coisas pequenas, olha para o alto, olha para a missão que você recebeu e siga firme. Nós precisamos de você. Ao meu Brasil, esse não é o momento de fogo amigo, de guerra interna e de divisões. A esquerda tem todos os defeitos, mas nos momentos mais cruciais da história política, eles se protegeram. Vamos juntos, temos uma grande batalha pela frente. E se a gente perder o foco, nós vamos entregar o nosso país, mais uma vez, na mão da esquerda. E eu tenho certeza que não é o que nenhum de nós queremos. Um beijo no coração de vocês. Pessoal, Ana Campanholo é uma ótima deputada, né? Ninguém tem nada a falar disso aí.
Agora a questão é que ela tá se metendo agora em uma luta que não é dela, pô. Uma luta não é dela, né? A ordem veio do capitão. E nós precisamos ser unidos. Mesmo que nós não gostemos, precisamos respeitar essa ordem. Foi um cara que já veio aí batalhando pelo Brasil, conquistou o que conquistou até hoje, né? Ele é o maior presidente da história do Brasil. Então ele sabe tomar uma decisão. Agora ele sabe tomar. Pegue meu filho, coloque em Santa Catarina, nós vamos eleger ele como senador. Acabou. A ordem é essa, pô. Vamos deixar claro aqui uma coisa para a deputada Ana Campanholo e para todos os patriotas de direita. Aquele que muito é dado, muito será cobrado. Quem quase perdeu a vida com uma facada, por amor à pátria, à nação, foi Bolsonaro. Quem ficava igual um doido, dentro do Planalto sozinho, falando sozinho, foi Bolsonaro. Quem foi perseguido o tempo todo, tentando governar, e foi impedido de fazer muitos projetos para ajudar a nação, foi Bolsonaro. Quem sofreu fake news, injusta, injúria, difamação, armação política, foi Bolsonaro. Quem tá definhando numa prisão domiciliar, que tá quase sendo jogado e mandado pra papuda, é Bolsonaro. Quem foi o único que bateu de frente com o sistema da esquerda, que não se corrompeu, foi Bolsonaro. Quem foi traído por vários generais, por muita gente grande, foi Bolsonaro. O único que Deus deu autoridade pra bater de frente com o inferno inteiro foi Bolsonaro. Quem Deus usou pra botar todos os deputados e senadores que estão lá dentro hoje defendendo o povo, as nossas causas, foi Bolsonaro, inclusive a senhorita, madame. Foi por causa dele, do nome dele, que você tá aí onde você tá. E é muita ingratidão. Muita ingratidão. Essa é muito autossuficiente, muita soberba. Achar que sabe mais. O liderado, achar que sabe mais do que o líder, que já tá há muitos anos na estrada, que colocou cada um de vocês onde vocês estão. E agora? Alguém vem, ela vem, ou que seja lá mais quem for, vem dizer que Bolsonaro errou, que Bolsonaro não fez uma estratégia direito, que Bolsonaro quer defender os filhos. Deixa eu te explicar uma coisa, te lembrar um detalhe. Se Bolsonaro quisesse defender os filhos, proteger os filhos, como estão falando por aí, ele mandaria os filhos pro fim do mundo, pra qualquer outro país dessa terra, menos o Brasil, porque o Brasil é o lugar mais inseguro de se morar e se viver agora. Um dos mais perigosos agora, porque tá sendo dominado pela esquerda, pelo comunismo, que tá torturando gente inocente lá até a morte, como foi o Clezão e muitos outros que estão sofrendo e morrendo lá na cadeia. Então não seria nem um pouco seguro ele estar no Brasil. Se ele quisesse proteger o filho, ele ia mandar pra bem longe, e não como um candidato. O que Bolsonaro está fazendo é tentando proteger, é tentando salvar toda uma nação. E não vem me dizer, deputada Ana Campanholo, que ele errou na estratégia, porque ele foi o único que conseguiu entrar com a estratégia dele, de colocar o filho dele, Carlos Bolsonaro, até de madrugada nas redes sociais para fazer campanha sem gastar R$1. Na estratégia dele, ele conseguiu ganhar sem comprar mídia, sem falar mentira, sem ter recurso financeiro. Esse aqui, ó, como Bolsonaro falou, dormia de madrugada. Passava a madrugada toda fazendo campanha para Bolsonaro ganhar. Bolsonaro ganhou na raça, junto com ele. E agora você vem falar que Bolsonaro errou na estratégia, por isso foi preso, que Bolsonaro quer proteger os filhos. Gente, essa hora, agora, é a hora de mostrar quem é quem. Só te lembrar uma coisa, senhorita inteligente. Quando se quer derrubar um prédio, não se ataca nas paredes, não se ataca no telhado, não se ataca na janela nem na porta, se ataca na coluna. E a coluna da direita tem sido Bolsonaro. Deus te levantou como coluna Bolsonaro. Então é por isso que ele está sofrendo um peso maior. Agora você acha que se ele derruba, qualquer um de vocês vai fazer diferença na direita? Claro que não. Claro que não. Aí você vem falar que só porque ele foi atingido, tá enfraquecido, tá num momento difícil, que agora as coordenadas, aquilo que ele tá orientando, a estratégia dele tá errada. Não, querida. É Carlos Bolsonaro o candidato dele. E isso é fim de papo, tá encerrado e acabou o assunto. Você não gostou, meu amor? Faz o seguinte, vai pra esquerda, vai lá, que lá é o lugar de gente politicamente correto. Fala bem como ninguém, mas age totalmente diferente do que fala. Pessoal, Bolsonaro está prestes a ir pra papuda, né? Levou facada, sofreu, mostrou a cara aí pro Brasil, mostrou que ele é, a grandeza que ele é, né? E colocou milhares de políticos aí na ativa. E foi o cara que recebeu mais traições também na vida, né? Muita gente saiu ela. Esperamos que Ana Campanholo não seja mais uma traidora, pô. Como já estão chamando ela aí. Estão chamando ela de traidora, né? Tá fazendo como Joyce, tá comparando já com Joyce, tá comparando com Alexandre Frota. Eu sei que ela não é assim. Eu sei que ela não é uma traidora. Eu sei que nunca ela vai para a esquerda. Nunca. Pode haver a briga que for aqui. Jamais eu vou ver, tenho certeza disso, Ana Campanholo na esquerda. Jamais. Tá acompanhando essa treta aqui? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! O que é isso?
Só o que me faltava agora. Mas eu tenho um recado pra dar. Porque a Carol fala uma coisa, a Ana fala outra coisa, o Carlos fala outra coisa. Eu tenho uma solução, eu tenho a resposta. Se vai pra Santa Catarina, se não vai, se é bom, se não é. Carlos, olha aqui pra mim bem na bolica do meu zóio. Olha, me encara aqui que eu quero falar uma coisa muito interessante pra você. Vem pro Paraná. Vem pro Paraná. É aqui que nós estamos precisando. Aí vocês fecham o sul, cara. Vem pro Paraná, mano. Olha só como que tá o Paraná, cara. Flávio Arnes. Oriosvisto. Sérgio Moro. Pelo amor, cadê você aqui, Carlos? Cadê você aqui, Carlos? Cara, você vai gostar daqui. Aqui é chimarrão, é tererê. A gente não se vende por migalha. Nós somos um povo unido, nós somos trabalhador. Cadê o PL representando o nosso Paraná? Fecha com nós. Vem pro Paraná. Vem pro Paraná. Vem, Carluxo. Você sabe que é necessário a exposição que está havendo na direita, não sabe? É a laranja podre. O ano que vem tem eleição. E é muito bom quando começa esse quebra-pau antes. Porque graças a Deus a gente tem a oportunidade de saber quem é quem. Então não fica assim, a direita tá dividida, a direita tá brigando entre si, não. Dê graças a Deus. Porque não tem nada em oculto que não seja revelado. Um dia, a intenção do coração sempre vai vir à tona. Por que eu tô falando sobre isso? Agora que o Bolsonaro está precisando da ajuda de todos, tem muitos políticos que se elegeram através de Bolsonaro que está virando as costas pro Bolsonaro. E o que está acontecendo em Santa Catarina é para os catarinenses patriotas de direita ficar de olhos bem abertos com esses políticos que estão brigando e dizendo que não vai colocar o Carlos Bolsonaro como senador lá. Pessoal, política é estratégia. Carlos Bolsonaro não vai conseguir ser eleito aqui no Rio de Janeiro. Então, estrategicamente, ele precisa ir para Santa Catarina. E eu quero assim, eu não tô falando pros políticos não, eu tô falando pros eleitores, pessoas simples como eu, patriota. Não vá na cabeça de político. Pense estrategicamente. Precisamos colocar no Senado a maior quantidade de senadores que a gente puder colocar. E se esses senadores forem de confiança realmente, como é o Carlos Bolsonaro, tá ótimo. O que a gente não pode é colocar senadores lá que depois vira casaca, como está acontecendo. O STF fazendo o que está fazendo porque os senadores estão omissos, de olhos fechados. Então, esse vídeo é para os irmãos de Santa Catarina, para todos os estados. Vamos ficar de olho em todos os políticos que estão virando a casaca. Vamos tirar essa laranja podre de dentro do cesto. Se inscreve no canal, pessoal, para não perder nada do que tá rolando por aqui. Senta o dedo nesse botão aí, curte, comenta, compartilha. Vou esperar vocês no próximo vídeo, beleza? Chama a vinheta aqui comigo em 3, 2, 1. Vai lá. Ele subiu.